Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje, gente, o nosso podcast está muito especial. Aliás, cada podcast tem sido um presente na minha vida, mas hoje, em especial, eu tenho uma pessoa aqui que eu sou a presidente do fã-clube dela, porque eu conheço essa menina, que para mim sempre vai ser a menina. Há muitos anos eu tenho o prazer de ter ela na minha família, porque nós somos primas de primeiro grau. E a Débora, eu lembro da Débora quando ela nasceu, quando ela era pequenininha, sempre foi assim, a nossa princesa, super delicada, super amável, gentil. Gente, vocês não sabem a princesa que essa moça é. A delicadeza. E eu louvo a Deus, porque eu tenho o prazer de pertencer à mesma família. Nós somos primas. O pai dela era irmão da minha mãe, né? Ele já é falecido, um grande tio querido e amado por nós. E aí, assim, um dos presentes que ele nos trouxe para a família foi ter gerado você, Dé. Né? Você, os seus irmãos, o Alexandre, o Dermeval, a tia Terezinha, que é uma graça, e em especial Renato, né, que é o nosso querido. Gente, o filho dela é um doce, um doce, um doce, um doce. E o tema do nosso podcast hoje é sobre algo muito importante que a gente tem que parar, pensar e refletir. O papel do educador na primeira infância. Muito importante. Então, ó, já vai, curte, comenta, vai lá nas suas redes sociais e compartilha esse conteúdo super importante, porque vai te abençoar e vai abençoar outras vidas. Mas Simone, eu não sou mãe, eu não sou pai, mas você conhece alguém que tem alguma criança por perto e você pode ser um canal de bênçãos para a vida dessa pessoa, falando assim, olha, eu aprendi, eu ouvi um podcast que você precisa ouvir, que você precisa conhecer. Então corre lá, já curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para você receber os conteúdos que a gente estiver publicando, né, baixando aí na plataforma. E também vai lá no Instagram e nos curte no @mulheres.ict e também no @podcast Aprendendo com Elas, porque afinal, aprendendo com elas é privilégio, né? E você está aqui hoje e você vai ser muito abençoado por esse conteúdo. Bom, já disse que você é minha prima, né? Que o Papai do Céu foi muito generoso em me dar de presente essa prima amada e querida, mas eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo. É uma alegria imensa para mim poder participar, né, deste momento. Agradecer a Simone. Olha, gente, a Simone, tudo que ela falou, né, ela é uma generosidade, uma bondade em pessoa, mas a Simone, assim, nessa relação de família, eu quero ser igual ela quando eu crescer. Eu vou ter que crescer muito, né? Mas eu quero ser igual a Simone quando eu crescer, porque a minha prima, realmente, ela é uma mulher admirável, ela é uma mulher, assim, que eu admiro e respeito e sou fã número 1. Então eu sim é que sou a presidente do fã-clube dela. A Simone, para mim, é sempre aquela mão estendida quando a gente precisa, né, conversar, compartilhar alguma coisa, pedir uma ajuda, um socorro, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que você representa para mim e para todas as pessoas que eu falo que tenho o prazer, a honra. Quem convive e conhece a Simone e tem esse privilégio é uma pessoa abençoada, tanto quanto eu. Então, eu estou muito grata a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, feliz mesmo, de coração. E tomara que o que a gente vá conversar possa abençoar tantas outras vidas, né? Assim como a gente é abençoado quando a gente te ouve as demais convidadas aqui no Aprendendo com Elas. Uma alegria, né, gente? Mas eu quero, Dé, que você comece contando, assim, quem é a Débora, qual é a tua formação, onde você trabalha, o que você faz, né? Porque, assim, temos um tema e você está aqui porque você tem muito a ver com esse tema, né? Então, eu sou diretora de escola de educação infantil, né? Hoje a gente
trata como a primeiríssima infância, né? Que são as creches, os CEIs da rede direta. CEI, que a gente chama Centros de Educação Infantil, na cidade de São Paulo, aqui na prefeitura, na nossa cidade mesmo. Eu trabalho há 25 anos na rede, né? Eu tenho 19 anos na direção, na gestão, e eu escolho estar na gestão de uma unidade da primeiríssima infância, né? Na rede, nessa carreira, a gente pode circular, né? Tanto em SEI, quanto em EMEI, EMF, até em EMEFEM no ensino médio, mas a minha escolha de vida, a minha opção de vida, por me identificar, por gostar muito, é trabalhar na primeiríssima infância, né? Então, nessa unidade que eu estou, é o meu 8º ano, né? Eu estive outros anos, né? Numa outra unidade. Eu também sou uma pessoa de raízes, né? De ir para um lugar e de ficar para poder colher os frutos do trabalho também, né? Trabalhar, plantar, ver o crescimento, né? Ali junto com a nossa equipe. E é isso, por aí. Poxa, que lindo, hein? 19 anos, Dé. 19 anos. É uma vida, né? É uma vida, linda. Bastante tempo. E a primeira infância, eu digo que ela nos traz muitos desafios, né? Mas eu falo que é uma fase que eu sou muito apaixonada, né? Eu estava até lendo esses dias, né, uma frase que me inspirou muito, que a gente precisa reinventar o mundo tomando emprestado o olhar das crianças, né? O quanto que o mundo precisa disso, né? De reinventar as relações, de reinventar o respeito, de reinventar a convivência, tomando emprestado mesmo o olhar da criança. Eu me lembro de uma cena, uma vez eu levei meu filho a um parque, né, e era um gramado enorme, assim, verde, lindo, 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 e tinha um menininho lá longe numa ponta, e o Renato aqui nessa outra ponta, ele estava com uma bola, né, porque ele adora futebol, ele adora jogar bola. Gente, foi impressionante o quanto aquelas duas crianças me deram uma lição. Bastou um olhar. Eles não precisaram de formalidade, eles não precisaram falar um com o outro, eles cruzaram o olhar, eles se olharam, olhou para a bola, um já correu em direção ao outro e começou a brincar. Então, não é à toa que a Bíblia fala, né, que a gente tem que ser como uma criança se a gente quiser ver o reino de Deus, né? Se a gente quiser experimentar um pouco desse reino, dessa glória de Deus, a gente tem que olhar e aprender com as crianças. E eu aprendo muito com as crianças, elas me ensinam muito todos os dias, porque é um olhar simples, né? Às vezes a gente complica tantas coisas, o mundo, né? E a criança olha com simplicidade, mas com interesse de coração, e ela se entrega, e ela vive, né? Aquele momento, aquela relação, né? E então é uma escola, né? É uma escola para mim, né? Eu muito mais aprendo do que ensino qualquer coisa. Trabalho na igreja também, no Ministério Semear, que eu acho importante colocar também por opção de vida, de servir a Deus, né? O lugar que eu escolho servir é no Ministério Semear, lá na minha Igreja Batista em Vila Guarani, com uma equipe também maravilhosa, e ali a gente acolhe e faz o trabalho de ensinar mesmo o caminho, né? O caminho da cruz, ensinar a conhecer, apresentar o nosso Pai amoroso, né? O Pai Nosso, né? Para as crianças, todos os domingos. Nossa, que lindo! Dé, você está falando sobre a primeira infância, e a primeira infância, ela abrange de que idade a que idade? Hoje a gente fala essa primeiríssima infância, né, dos 0 aos 4 aninhos, né? É a chegada dessa criança no mundo, né? Quando essa criança está chegando, ela está experimentando o mundo, olhando o mundo, né? Chegando na família, né? Como é a chegada de um bebê, né? Quando a gente, né? Quando eu fiquei grávida, eu lembro que uma amiga falou: olha, nasce uma criança, nasce uma mãe. A gente nasce mãe, nasce um pai quando nasce uma criança, nasce uma vovó, nasce um vovô, nasce um tio, uma tia, nasce uma rede de apoio, né? Quando nasce um bebê, né? E é um aprendizado para todos nós. Então, hoje, quando a gente fala primeiríssima infância, a gente pensa na mais tenra idade, é por isso que a gente fala primeiríssima infância, né? Que são os bebês mesmo, de 0, 1, 2, 3, até 4 aninhos, né? Uma fase tão gostosa, né? De descoberta do mundo, assim, gente, é uma delícia. Sim.
pena, eu só tenho uma queixa sobre essa fase. Que ela passa. Rápido demais, né? Ela acaba. Ela acaba rápido demais. Parece que quando se está vivendo, é de uma intensidade, até porque um bebê humano, ele é altamente dependente, né? Ele não tem autonomia. Então, ele precisa de ser cuidado. E é um trabalho, né, gente? Traz alegria, traz uma série de coisas, mas é um trabalho que você tem que pensar no cuidado, no bem-estar dessa criança, alimentação, proteção, se está com frio, se está com fome, com sono, se está doente, você precisa cuidar, né? Até que vai crescendo e vai conquistando a autonomia. E é uma fase que parece que, nossa, eu já ouvi pais falarem, né? Assim, eu não vejo a hora que cresce. Eu olho e falo assim, gente, que dó. Vai crescer, né? Mas é uma fase tão gostosa. Eu falo que é a fase que eles são mais nossos. Sim. Né? Que eles mais nos pertencem. Quando a gente se torna mãe, a gente vai ser mãe para sempre. O filho pode ter 50 anos, a gente ainda continua sendo mãe e tendo as preocupações devidas, claro, da faixa etária, né? Sim. Não como se fossem ainda bebês, mas assim, quando a gente se torna mãe, a gente sempre vai ser mãe. Mas os nossos filhos vão passando por etapas, né, do estágio do desenvolvimento, enfim. Sim. Mas essa fase é a fase que eles são mais nossos, né? Eu entendo, Dé, que muitas vezes é justamente uma fase que os pais estão tendo que trabalhar, enfim, os desafios, as obrigatoriedades, os compromissos assumidos de vida. E assim, chega uma criança e você tem que ter essa rede de apoio, ou pelo menos deveria ter essa rede familiar, né, que é a mais próxima e depois a estendida, para poder estar com essa criança, cuidar dessa criança, protegê-la, né, estimulá-la para que ela possa se desenvolver, está ali amparando, enfim. Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes nem sempre isso acontece, né? Então, hoje a gente vê aí as questões de abandono, de negligência, de violência contra a criança, que deveria ser protegida. Então, isso é muito triste, embora esse não seja o nosso tema. Mas, assim, né, nasce uma criança, vem aí, óbvio, a primeiríssima infância, ela está se desenvolvendo. E a partir de que idade uma criança já pode ser recebida, né, nesse ambiente aí que vai fazer parte dessa rede de apoio? Então, na rede pública, né, a criança, hoje a gente já faz a inscrição até mesmo antes da criança nascer, né? Então, assim que nasce, já faz essa inscrição, né? A gente fala muito hoje esse conceito da rede de apoio, né? A gente precisa pensar o conceito, né, do que é a rede de apoio, né? Como você disse, em primeiro lugar a família que vai receber esse bebê, essa criança, esse menino, essa menina, né? E depois a gente faz opções, gente, né? Como a gente fala, a vida é feita de opções. E você começa a optar, carece já fazer opções desde bem pequenininho, né? Então, algumas famílias optam pelos bebês serem cuidados pelos avós, enfim, pelos tios, por alguém que seja disponível. E alguns não têm, tá? Então, já pode fazer a inscrição, né? Se é o caso de procurar uma unidade da rede pública, né? O ano passado, por exemplo, a gente recebeu um bebê com 15 dias, né? E a gente acolheu, eu participei, né, do acolhimento dessa família, e é claro, chorava a mãe e chorava o pai, e aí a gente fala que tem colinho para a mamãe e para o pai também, né, porque não é fácil, gente, fazer uma opção nesse momento da vida, principalmente quando é o primeiro filho, e quando é o primeiro, quando é o segundo, quando é o terceiro, é sempre um momento minimamente delicado de você escolher com quem você vai compartilhar, porque a hora que passa o tempo aí da licença maternidade, para quem tem essa possibilidade, né, você tem que encaminhar, você tem que fazer alguma coisa, tá? Então, é sempre pensar, né, fazer uma escolha mesmo, né, o que eu quero, o que eu penso
para a vida desse bebê, dessa criança, né? A nossa casa, o mundo do adulto, ele não é projetado para as crianças, né? A gente fala que o mundo é para os adultos, né? A altura das coisas é feita para o adulto, a pia na nossa casa é feita para o adulto, o vaso sanitário é feito para um adulto, né? Na escola, né, na creche, tudo ali é, ou pelo menos deveria ser, pensado para a criança, para o tamanho dela, né? Para as possibilidades de movimento, de exploração, né? Por exemplo, hoje não é bacana a gente chegar num lugar e encontrar um monte de berço, um monte de quadrado, como a gente viu há tantos anos atrás, né? Hoje a gente fala no movimento livre, a criança vai explorar o espaço, né? Você chega lá, por exemplo, na nossa unidade, isso não existe mais berço, quadrado, criança confinada dentro, né, de um espaço pequeno, não, a criança precisa estar com a mãozinha no chão, precisa começar a se movimentar, fazer os primeiros, né, movimentos, explorar, olhar, fazer escolhas, começar a forçar, né? Todo esse movimento vai ajudando a criança na construção, né, da sua firmeza, no seu equilíbrio, na sua postura, o que vai ajudá-la na postura para andar, o que está diretamente relacionado com o processo de alfabetização lá na frente, todo o movimento do engatinhar, do andar, isso é muito importante. Então, a criança, ela precisa de um espaço onde ela possa ter, né, todo esse movimento. Então, quando vocês escolherem, pensarem sobre isso, tem que levar em consideração essas coisas, importante essa né? dica, hein? Olhar, né? Porque você chega, às vezes, se tem um diálogo ali, né? Uma fala muito sedutora do que vai ser, mas só que quando você vai olhar o espaço, você percebe as contradições, Isso. né? Então, estar atento a isso, né? Se existe ali a possibilidade da criança explorar, né? Para que ela seja estimulada ao seu desenvolvimento de forma adequada. Aí quando você vê lá os confinamentos, né? Opa, né? Sinal de alerta, preste atenção. Eu acho que é uma dica importante que fica para quem, né, esteja aí passando por este momento, né? E eu falo do acolhimento, né? A gente tem que olhar o mundo pelo olhar da criança, e quem se propõe a fazer esse trabalho tem que ter um olhar de encantamento também e uma disponibilidade, que a gente fala, é um olhar sensível, é um olhar carinhoso, um olhar atento, e a disponibilidade em acolher, porque acolher é diferente de adaptar, né? Olha, vem aqui e você vai se adaptar a isso aqui. São princípios diferentes, né? Do que quando você fala assim, olha, vamos acolher este bebê, vamos acolher essa família. Lá na nossa unidade, o primeiro princípio, que é assim, é a nossa bandeira, é o que a gente levanta, é o nosso estandarte, é o acolhimento para todos e todas em todos os dias do ano, né? Porque as matrículas, elas vão acontecendo no decorrer do ano, né? Por exemplo, a gente está recebendo uma criança agora, em novembro. Quando tem alguma desistência, alguma mudança de cidade, geralmente é isso, né? Que surge uma vaga, então a gente acolhe os bebês, as crianças e as famílias durante todo o ano. E para acolher, né, tem que ter muito mais um movimento, uma disposição de quem acolhe do que de quem é acolhido. Quem é acolhido está chegando, né? E quem acolhe, acolhe de braços abertos, né? E realmente ouve, procura conhecer quem é esse bebê, quais são suas preferências, o que ele gosta, tem objeto de apego? O que é o objeto de apego? Tem um cheirinho, tem um pano, tem uma cobertinha, tem uma chupeta, né? São detalhes pequenos, às vezes é algum objeto, isso é importantíssimo para a criança na transição. Imagina, do ponto de vista de uma criança que até agora conviveu só naquele espaço onde ela conhece o pai, a mãe, a avó, só a família, é só aquele espaço que é conhecido. O mundo da criança está ampliando, ela vai para um outro lugar, com outros cheiros, com outros sabores, com outras pessoas que ela nunca viu, com outros olhares. É natural chorar, gente, né? Eu falo, não precisa sofrer tanto com o choro, a gente vai sofrer. Mas a criança, primeiro ela vai olhar, ela vai explorar, e depois ela vai olhar com certo estranhamento, ela vai chorar.
é normal, é natural, esse choro, ele vai passar. À medida que essa criança se sinta acolhida e confiante, à medida que ela vai estabelecendo vínculos, a gente também. Quando a gente troca de trabalho, quando a gente troca de emprego, quando a gente vai visitar uma outra igreja, um outro lugar, a gente também busca ser acolhido, né? E com a criança não é diferente, né? A criança também busca essa segurança. Quem é a segurança? A referência é o olhar da mãe, do pai, que é quem ela conhece. O olhar é tudo, gente. O olhar, o colo, o abraço é tudo, né? E então eu falo, olhe muito para essa questão do acolhimento, né? Presta atenção na disponibilidade do outro, né? Tem escolas, né, infelizmente, que recebem a gente no portão, na calçada. Eu já olho com desconfiança, tá? Ou quando precisa muito marcar horário, olha, tem que marcar dia, marcar horário. Tem que ter uma organização, é claro. Você não vai chegar numa instituição e já vai chegar entrando, tudo é combinado, né? Nós temos lá na nossa unidade, a gente faz todo início de ano, mesmo nas férias das professoras, a equipe gestora, a gente faz uma reunião de acolhimento com as famílias, sabe? Porque é muito difícil, gente, compartilhar o seu tesouro. Eu costumo dizer, vocês estão escolhendo compartilhar porque o filho, a filha, a criança é o nosso bem mais precioso, né, Si? É o que a gente tem de mais precioso na vida. Então eu falo, né, para eles assim, a gente fala... A gente está recebendo, a gente sabe, as joias preciosas de vocês, a riqueza, o tesouro de vocês. Então a gente precisa também ouvir para saber como cuidar dessa joia. Então, por exemplo, o nosso ano começa perguntando para as famílias qual é a expectativa delas com relação ao nosso trabalho. E isso tem dado assim muito certo, tem sido muito bacana, né? Porque não é só falar, olha, aqui é assim, assim, assim. Não, o que você espera quando você vem aqui? Quando você escolhe a nossa unidade para matricular o seu bebê, o que você espera? O que você pensa? Né? Daí a gente escuta, faz né, este acolhimento, e depois que a gente fala um pouco dos princípios, do projeto político-pedagógico da unidade, um pouco da rotina, daí no final a gente diz o que nós podemos esperar de vocês para estabelecer a parceria, né, gente? Porque é uma parceria. Quando a gente escolhe compartilhar qualquer coisa com outra pessoa, você está estabelecendo ali uma parceria. E uma parceria requer algumas coisas. Sim. Por exemplo, a confiança. Opa. Por exemplo, olhar no olho. Por exemplo, dizer, olha, não, eu tô certa que essa é uma boa opção, eu vou confiar, né? E a unidade, em contrapartida, também tem uma disposição com a verdade, com a transparência, né? Eu falo com as mães assim, se o teu bebê estiver chorando, nós não vamos falar, ai, tá tudo bem, não chorou. Não, olha, tá chorando. Né? Se não se alimentou, o que é natural, para algumas crianças a alimentação é muito difícil aceitar, adaptar com um novo tempero, com a nova textura, né? Isso é normal, faz parte, vai passar, né? Então nós não vamos dizer, não, comeu sim, porque você vai saber, você vai ver a criança com fome depois. Então tem que ter um princípio da transparência, da verdade, né? E a família está segura que ela vai ouvir exatamente como está. Então, por exemplo, a gente tem um período de acolhimento e adaptação que a família vem junto com o bebê. Isso eu acho que é um ganho, assim, eu tenho visto isso ao longo dos anos da minha carreira como um fator muito positivo. E você estar aberto a receber os pais, as famílias, né, que tem alguém da família de vínculo vem para passar algumas horas durante alguns dias, até para saber, a gente brinca, a vida como ela é. Porque a vida como ela é na sua casa com um bebê ou com dois é uma coisa. Numa unidade, numa instituição, num espaço público ou privado, seja ele qual for, num espaço de convivência coletiva é diferente. Né? E é tão importante isso, né? Porque a gente vive num mundo de transferência de responsabilidade. Isso. Então, assim, o papel da família, gente, é imprescindível e insubstituível. E aí, assim, como caminhar junto com uma instituição, né, com uma escola, sabendo que, assim, a escola ela vai estar lá horas do dia com a criança, cuidando dessa criança, mas a responsabilidade continua sendo dos pais. Né? Então isso é importante de ter essa consciência. A gente vai caminhar junto, a gente vai estabelecer uma parceria. É óbvio que eu preciso confiar, porque eu estou entregando meu bem mais precioso, né? Meu filho, minha filha, herança do Senhor.
Então, eu preciso entender qual é a filosofia dessa instituição, das pessoas que estão lá, do compromisso que elas têm no cuidar de uma criança, né? Eu preciso acompanhar isso de perto e para eu entender isso e sentir confiança, eu preciso estabelecer essa parceria de caminhar junto. Sim. Né? Sim. Porque não é assim, eu entrego na porta, depois tal hora eu vou lá e pego e pronto, não. Mas como é que eu vou estabelecendo isso? Que eu quero saber como é que foi o dia do meu filho, o que aconteceu, o que foi introduzido de novo, Sim. né? O que sei lá, teve uma indisposição, uma febre, alguma coisa, como que isso está sendo cuidado e tratado pela escola, porque às vezes, gente, o ambiente familiar, ele é muito importante, ele é muito acolhedor e ele também tem que se preparar para receber essa criança, porque às vezes eu já vi situações de família que recebe criança e deixa a criança no berço o tempo todo, né? Não, mas é para não ficar mal acostumado, né? Porque senão vai ficar estragado, vai ficar mimado, vai ficar... E a criança se sente ali abandonada, Sim. né? Então, assim, eu entendo que hoje existem muitas informações e muitas informações distorcidas, sim, mas também tem muita informação que ajuda a gente a se preparar para estar ali, qual tipo de estimulação fazer para o bebê, como a família caminhar junto nessas etapas do desenvolvimento da criança, mas principalmente como estar atento à escola e caminhar em parceria, não simplesmente transferir uma responsabilidade. E, gente, a gente vê essa transferência de responsabilidade em todos os níveis da sociedade, né? Não pense você, não, isso só acontece num nível. Não, às vezes tem pais que pagam um altíssimo preço, é caro, na escola mais cara, mais procurada, que você nem pensou em ficar grávida, você já vai lá, né, fazer ali a tua reserva para o dia que você tiver um filho poder colocar naquela escola, mas aí não é por conta da questão financeira, que aí então, olha, eu pago muito e pago muito bem para que vocês assumam uma responsabilidade que é minha. Né? A responsabilidade dos pais nunca vai ser de uma instituição ou de algum funcionário que você contrata para trabalhar na tua casa, para cuidar dos teus filhos. A responsabilidade continua sendo sua. Mas vamos lá, tá gostando? Tá vendo como é importante? Vai lá, curte, comenta, compartilha, vai nas suas redes sociais e coloca lá para que pessoas possam estar parando para ouvir, para aprender, para revisitar seus conceitos, né? E perceber assim, puxa, que correções eu preciso fazer aqui na minha trajetória em relação a isso. Opa, tô indo pelo caminho seguro, é por aí mesmo, tá tudo certo. Então, curte, compartilha, comenta, vai lá abençoar alguém, né, na sua rede social, tá bom? Mas e aí, Dé? Sobre o colinho, posso pegar o gancho do colinho? Pode. Vou pegar o gancho do colinho, né? Eu costumo brincar lá, a gente tem uma frase que a gente aprecia: colinho sem moderação, né? Essa é a fase, gente, essa é a fase do colo, não adianta, essa fase vai passar, né? Então, é claro, gente, tudo tem que ser feito com medida, com responsabilidade, com seriedade, com tranquilidade, mas esta é a fase do colinho, sim, né? E a fase da exploração do espaço, né? Quando você fala que a gente tem que procurar saber como é que foi o dia, o contrário também é verdade. A gente também precisa dizer como é que foi a noite do nosso bebê, da nossa criança, quando a gente vai deixar na escola no outro dia cedo, né? Se a criança teve uma febre, não omita, diga, olha, teve uma febre, eu mediquei. E, gente, tem situações, né, como você está falando tão lindamente do papel da família, quando a gente não tá legal, quando uma criança não tá bem, sabe quem ela quer? É o colinho da mamãe, do papai, da vovó. Não é outro colo, gente. Porque na escola, né, um profissional, não é o colinho da mãe. E a criança não é exclusiva, né? A criança é exclusiva da mãe, do pai,
da vovó, da família. Então, eu deixo essa dica também, sempre informe como está a sua criança. Se você percebeu qualquer coisa, olha, não dormiu, às vezes teve uma indisposição durante a noite, durante a madrugada, informe, porque daí a professora já vai ficar atenta. Já vai observar com mais cuidado, com mais atenção. Se você precisou medicar, avisa que medicou, com o que medicou, né? Se vai precisar mandar uma medicação, nunca mande pela criança, a gente sempre pede isso, né? Na escola de educação infantil, geralmente as mochilas, os pertences, eles estão, né? Ou pelo menos deveriam estar na altura das crianças, dos bebês. Então, nunca a gente vai colocar um remédio, uma chave, alguma coisa, um celular na altura das crianças, né? Sempre é na mão do adulto, entregue para um outro adulto responsável. Então, fica essa dica para prestar, né, a atenção nisso também. Mas o colinho é apreciar mesmo sem moderação, né? Observar este espaço de estimulação, as possibilidades, né? Hoje a gente fala muito do contato com a natureza. A criança, né? Todos nós, a criança, o adulto, o adolescente, enfim, mas principalmente os bebês e as crianças, eles precisam do contato com a natureza. Gente, um lugar assim muito limpo, muito impecável, com tudo muito no lugar, com livros perfeitos e intactos, esse lugar está sendo explorado pelos bebês? Tudo muito organizado, muito certo, muito perfeito, né? A gente brinca, fala que é showroom, né? Não é um espaço de exploração, né? As crianças, eles precisam ter a liberdade, o movimento livre, né? Precisa explorar, precisa subir, precisa experimentar. A gente fala hoje... A gente olha os bebês e crianças como pesquisadores. Quando a criança está mexendo, quando ela está quebrando, batendo, ela está fazendo pesquisa. Ela é um pesquisador do mundo, ela está conhecendo o mundo, explorando o mundo através das experiências, né? E o que compete ao adulto educador, né? Voltando aí para o nosso tema. Educador, gente, não é só aquela professora ou professor que está lá na unidade. Todos nós somos educadores. Você, mamãe, é educadora, o papai é educador, os avós são educadores, né? Eu falo por excelência, né? O quanto a gente deve aos avós, né? O quanto eu devo à minha mãe, à minha sogra, né? Os cuidados com o meu filho, né? Com os demais filhos, né? O quanto a minha mãe tanto me ajuda, como ajudou os meus irmãos também no cuidado com os filhos. Acho que você também tem essa experiência, sim, né? E todos nós, né? Então essa rede mais estendida de apoio aí das famílias, né? E aí lembrar essas pessoas que compõem essa rede também, que algumas escolhas compete aos pais, né? E se você estabelece essa parceria, não vá contra a escolha do pai ou da mãe. Procura, né? Tenta um acordo, que eu sei que nem sempre é tão fácil, é tão tranquilo, mas tenta o acordo e assim, ser fiel, ser leal, né? Aí nessa escolha do pai e da mãe, por exemplo, hoje na Prefeitura de São Paulo, a primeiríssima infância, a dieta é 0 açúcar. 0 açúcar, não se oferece açúcar nenhuma para os bebês e crianças, nem mesmo no dia dos aniversariantes, né? Então, por exemplo, eu sei que hoje é uma questão que está posta aí de não oferecer o açúcar e, gente, que bom que hoje a gente pensa que não é legal oferecer o açúcar. Se a criança não conhecer esse sabor tão cedo, ela não vai sentir falta, como nós sentimos às vezes, né? Então, se o pai e a mãe decidiu, olha, é 0 açúcar, tem que ser 0 açúcar. Na casa do papai e da mamãe, tem que ser na casa do vô e da avó, tem que ser na escola também, porque senão não dá, né? É a mesma coisa quando você vai pensar em desfraudar, quando a criança começa a te dar sinais de desfraude. Não tem uma regra, não tem uma idade, não tem um tema, olha, tem que ser agora, olha, tem que andar com 1 ano, tem que falar com tantos meses, né? Cada criança é única, é importante a gente olhar para esse bebê, para essa criança como único. Tem criança que vai andar primeiro, tem criança que vai falar primeiro, tem criança que vai demorar um pouquinho mais e tá tudo bem, né? E claro, o pediatra vai acompanhando, sim, vai olhando, vai vendo, vai orientando, né? Mas eu reforço a importância assim do acordo, né? Se o nosso combinado é 0 açúcar, tem que ser 0 açúcar em todo lugar. Se a hora que você vai
vai fazer a transição da mamadeira para um copinho de transição, parece uma coisa muito simples, mas precisa ser acordado. Então, olha, se vai tomar na mamadeira aqui, vai tomar. Se não vai, não vai. Se é copo de transição aqui, é copo ali, é copo ali, é copo ali também. Se a gente, como é que vai ser oferecida a fruta? Parece coisa simples, né? Mas assim, oferecer essa fruta, como é que ela é oferecida, né? O banho, né? E todos os momentos que dizem respeito à rotina do bebê e da criança são extremamente importantes. E é legal que a gente faça isso de forma harmoniosa, coordenada. Confuso, né? Aqui é de um jeito, ali é de outro. Aqui. Isso. E aí é terrível. Isso que você está falando, Dé, é muito legal, porque assim, a gente vê hoje uma certa tendência, né? Eu estou dizendo tendência porque eu estou vendo isso acontecer meio que geral, né? De afastar a família e deixar os pais, nesse primeiro momento, no parto e depois os primeiros cuidados com o bebê, só o casal. E tudo bem, é um momento do casal. E eu acho que tem que ter a participação do pai, ele estando Sim. ali, para a mulher. Mas às vezes eu vejo assim, que agora não, olha, a gente vai sinalizar quando vocês puderem chegar perto, né? Porque a gente quer ter esse primeiro momento, a gente quer estabelecer uma rotina. Ok, eu acho isso muito interessante, mas eu penso que tudo tem que ter uma medida. Porque... sabe, os pais estão aprendendo a ser pais, eles precisam desse espaço para se apropriar dessa nova função na vida deles, desse novo papel na vida deles. Porque é muito complicado quando os avós chegam e assumem uma responsabilidade ali já no puerpério, né? E não, faz assim, não amamenta. Eu já tive conhecidas minhas que queriam amamentar e aí a sogra falou, não vai amamentar não, é mamadeira, porque o teu leite é fraco, isso. Quer dizer, as desinformações ali atrapalhando, e aí o marido, não, a minha mãe teve não sei quantos filhos, você está sendo mãe pela primeira vez, vamos fazer o que minha mãe está falando, e, não, mas eu quero fazer, eu quero tentar, né? Então isso é ruim, é complicado. Né? Assim, quando a pessoa ali está sendo invadida e ela não está podendo assumir ali algo que cabe a ela. Sim. Então a família tem que chegar como um apoio, né? A rede de apoio como suporte. É óbvio que uma mulher que já teve filhos, que já passou por essa experiência, ela tem ali algumas questões já vivenciadas que a outra está começando a vivenciar, mas tem que dar espaço para essa pessoa que está começando a vivenciar, poder se apropriar disso, né? Então, às vezes, a amamentação, aquela montanha-russa dos hormônios, né? Logo após o parto, da instabilidade emocional que acontece, essa mãe também precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada. Esse pai que está lá perdido, né? Quem que eu socorro? O que que eu faço? Então, assim, às vezes eu percebo que, assim, não, a gente se vira, né? E aí depois o caos fica instituído ali, as famílias ser sentidas, vocês não queriam fazer sozinhos, se vira, né? Vai lá pro papai Google, doutor Google, porque aí assim, a criança deu um espirro, corre pro doutor Google, calma, a criança espirra, vamos ver, né? Como é que é esse espirro, o que vem junto com esse espirro. Então, enfim, parece que assim, as medidas precisam ser estabelecidas, o respeito, né? Porque quem é mãe vai ter que ser a mãe do bebê. Quem é avó vai ser a avó do bebê e curtir como avó, não como mãe, né? Mas está ali, cada um no seu papel, na sua função, mas juntos. É uma somatória que traz ali um time, né, para poder participar. Se o goleiro sair do gol, gente, esse gol fica desprotegido. O goleiro, a posição do goleiro é no gol. Ele olha lá o pessoal indo, por mais que ele saia do gol, mas ele tem que manter um olhar no jogo e saber assim, se eu deixar aqui desprotegido, meu time vai perder.
Então eu preciso estar aqui, eu posso até ir lá cobrar um pênalti, mas aí eu corro e volto para cá, porque né, não posso deixar a minha posição desprotegida, descoberta. Então é mais ou menos nesse sentido. É a disponibilidade, né? Eu acho que é a comunicação que se estabelece, a disponibilidade em ouvir e acolher o outro na sua necessidade, né? Eu tenho uma lembrança, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho da construção das memórias, né? O quanto que a minha mãe, o meu pai, a minha sogra e o meu sogro foram importantes nesse momento. Quando eu cheguei da maternidade, eu tive a minha casa cheirando cuca de banana quando eu cheguei, porque tinha sido preparado um almoço para mim, de sobremesa cuca de banana, e isso me gravou de um jeito, ficou uma memória tão gostosa, sabe? Quando alguém faz alguma coisa, existe 1000 formas, gente, de se fazer presente, né? A gente pode e deve se fazer presente na vida do outro. Às vezes não vai ser da forma como você pensou, exatamente como você idealizou, mas você pode estender a mão. Eu acho que quando a gente fala na primeiríssima infância, tudo é novo para todo mundo. Aquela criança, aquele bebê é único. Ele está chegando no mundo. Que mundo que a gente vai apresentar para esse bebê desde pequenininho, né? Um mundo onde a gente já está se discordando, onde a coisa está difícil, está tensa, ou a gente quer apresentar um mundo de paz, de harmonia. Não é tão tranquilo assim na vida real, né? Eu falo a vida real, a vida como ela é. Eu falo, tem a parte que ninguém conta, né, porque a maternidade, gente, é a coisa mais linda do mundo e mais gostosa, sabe? Foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Mas tem seus desafios, tem os seus desafios. E às vezes a gente não conversa e não conta sobre essa parte, né? Realmente para um pai, para a mãe, não é fácil, gente. Você está estabelecendo uma nova rotina, com uma nova vida chegando. Eu precisei poucos dias, logo que saímos da maternidade, eu precisei procurar um hospital. Sabe quando você precisa, você não volta para a maternidade. A maternidade não é... Se o teu bebê precisar de alguma coisa, a maternidade não é o lugar. Então, converse, né, com pessoas, ouça, né, para as mamães aí e papais de primeira viagem, ouça a rede de apoio, ouça seus pais, sabe? Ouça as pessoas mais experientes, aceite essa ajuda, receba esse apoio, né? Não digo nem ajuda, mas eu digo receba esse apoio, seja também humilde para receber esse apoio, porque vai ser importante para você. Sim. Sabe? Um momento que alguém conseguir dar um colinho ou conseguir olhar para você poder descansar. Às vezes você não conseguiu dormir à noite. A amamentação também é um desafio, gente, que eu super estimulo vocês, não abra mão desse direito das crianças, dos bebês. Hoje a gente tem aqui na Prefeitura de São Paulo o selo Amigos do Peito. Olha... É muito legal, a nossa unidade é uma unidade com o selo Amigo do Peito, a gente incentiva a amamentação e isso daí fica uma outra dica, já é uma questão muito importante para você considerar. Se você fez a opção e teve a possibilidade do aleitamento materno, o que é maravilhoso, é super indicado, o leite materno é completo, gente, tem tudo mesmo que o bebê precisa, né? Deus é muito sábio, a natureza é muito sábia, né? Então, se você fez essa opção, a unidade que você escolhe para compartilhar a educação do seu filho precisa partilhar do mesmo princípio, né? Então, por exemplo, na rede direta, na prefeitura, né, de São Paulo, hoje a gente fala, se a mãe tem a disponibilidade, ela pode ir amamentar. Nós temos poltrona de amamentação. E daí a mamãe pode ir amamentar. Se ela não tem essa disponibilidade de tempo, ela pode fazer a ordenha e mandar o leitinho. E tem todo o procedimento. Tem a forma certa, sabe, gente, de fazer, tem o armazenamento correto, você não vai mandar em qualquer pote, de qualquer jeito, tem a temperatura, tem todo um acompanhamento e esse protocolo é trabalhado com as famílias, sabe, quando chega, porque é um cuidado, né, um direito, é uma opção, e a gente precisa ter esse direito garantido. Mas, então eu diria, ouça, receba esse apoio, se abra para receber esse apoio, né, e quem for a rede de apoio,
muita sensibilidade, muito carinho, muita generosidade, porque é o momento da vida que a gente precisa. O bebê que está chegando no mundo e o papai e a mamãe também precisam, né, dessa generosidade. Sim, eles precisam desse espaço, vão ter seus acertos e erros, como todos nós, né? Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, mas eles precisam desse espaço e de apoio para poderem desenvolver esse novo papel na vida deles, né? A amamentação, porque a gente vê a amamentação, e eu via, né? Eu achava a coisa mais linda do mundo. Eu falei, nossa, um dia quando eu for mãe eu quero amamentar. Eu achava a coisa mais linda, né? Aquela cena, né? A mãe olhando para o bebê, gente, e é lindo, é maravilhoso, mas é um calvário. Não é tão simples. Gente, o primeiro mês, né? Isso, né? Ninguém conta. Ninguém conta, é a parte que ninguém conta. É a parte que ninguém... terrível. E olha que eu me preparei para amamentação. Eu participei de um grupo, né, de amamentação durante a gravidez, fui aprendendo técnicas, fui aprendendo, quer dizer, não cheguei crua, mas eu nunca tinha amamentado, né? A hora que eu fui amamentar, meu Deus, eu falei, gente, o que é isso? Cadê aquela coisa bonita que eu via, né, na propaganda, né? Onde é que tá? Porque isso daqui é um terror, né? Como é que uma criança consegue sugar dessa forma, né? É uma região tão sensível. Mas, gente, olha, eu falo, o primeiro mês é um calvário. É terrível, mas depois que você passa isso, se você tem um apoio para dar, hoje a gente tem aí as pessoas especialistas em amamentação, que vai ver a pega da criança, que maravilhoso, né? Não sei como Eva fez, porque ela não tinha essa rede de apoio, né? A única rede de apoio lá era Adão, né? Mas assim, e a humanidade está onde está. Sim. Mas eu fico imaginando, e gente, e foi depois que passei pelo Calvário, aí veio o paraíso. Olha, tá vendo? Né? Lembra que depois do Calvário tem o paraíso. Gente, eu amamentei a minha filha até 2 anos e 4 meses. Meu filho até 2 anos e 2 meses. Maravilhoso. Mas passei pelo Calvário. Sim. Você entendeu? Sim. Mas depois veio o paraíso. Sim. Então, assim, as dificuldades, por que eu estou dizendo isso? As dificuldades, elas fazem parte. Tem horas que a gente não vai saber, será que eu estou fazendo certo? Sim. Será que eu estou fazendo errado? Será que... Não, peraí, vai dar tudo certo. Eu costumo dizer para os casais, principalmente pais de primeira viagem, que às vezes estão lá, nossa, eu falo assim, não, calma, respira. E lembra de uma coisa, Deus, quando pensou em mandar uma herança para vocês, Ele sabia que você seria a melhor mãe para o filho que Ele estava te dando e que você seria o melhor pai. Então, né, Deus vai direcionar, Ele vai te dar paz a respeito, calma, vai dar tudo certo. E lembra que você é a melhor mãe que Deus escolheu para o seu filho. Você é o melhor pai que Deus escolheu para o seu filho. Por isso, querida e querido, não existe ex-mãe e não existe ex-pai. Independente do que venha acontecer, a gente sempre espera que nunca venha acontecer aí algo trágico na história de uma separação, enfim, mas se acontecer, lembra que independente da sua história não ter dado certo, você jamais, se você pôs um filho no mundo, esse filho é teu. É responsabilidade tua assumir este filho. Não existe esse filho, né? Não existe ex-filha. Ah, mas olha, porque não sei o quê, porque às vezes a gente vê que um relacionamento é rompido e a pessoa assume um novo relacionamento, assume os filhos desse relacionamento e deixa os seus para trás. Um dia você vai dar conta disso, né? Porque isso é de uma irresponsabilidade. Ah, mas eu não planejei. Não vem ao caso. Se chegou, né? Se não foi, você teve participação disso, então é responsabilidade tua, sim, né? De cuidar. Não é só pagando uma pensão, é afetivamente, é participar da vida dessa criança, desse adolescente, não importa, não existe esse pai em nenhuma
etapa da vida do desenvolvimento de um filho ou de uma filha. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade. Tá curtindo, tá comentando, tá compartilhando? Corre lá, hein? E não esqueça de passar pelo Instagram e nos curtir no @mulheres.ict e no podcast Aprendendo com Elas. Tá vendo como a gente tá aprendendo com essa linda, né? Olha quanta coisa. É muita pretensão, né? A gente compartilha um pouco daquilo que a gente vive, né? E quando você toca nessa questão, o quanto que a gente tem responsabilidade perante Deus sobre os filhos, né? É perante Deus, gente. É uma vida. E isso é para a eternidade, né? Então, isso precisa ficar no coração de vocês, né? Como disse tão bem assim, independente do que venha acontecer, pai e mãe é para sempre. É desde a hora que você soube, você já começa a amar. É amor sem medida, amor que não se mede, né? Como diz a canção, amor que não tem como medir, né? E eu desejo mesmo, né, que cada um de nós, independente dos desafios, né, possa ter uma experiência linda com a maternidade, com a paternidade, né? Como rede de apoio, como família, né? Hoje eu vejo as relações estão tão desgastadas, né? As pessoas às vezes têm mais tempo e mais disponibilidade para uma tela, para aprender lá com um estranho, do que às vezes para parar e ouvir alguém conhecido e pelo menos se dispor a ouvir, a pensar sobre, né? E a gente precisa ensinar as crianças com o nosso exemplo, Sim. né? A gente precisa ensinar o valor do outro, o valor da relação, o valor de olhar no olho, né, o valor de cumprimentar, de pegar na mão, o valor de um abraço. São coisas tão simples, gente. A primeira infância me traz essas lições, né? A vida é simples, a vida às vezes ela é mais simples do que o que a gente faz, do que a forma como a gente pensa que é, né? Para as crianças, né? Basta um olhar, né? Eu falei, o Renato me ensinou aquilo aquele dia, bastou um olhar, já virou amigo e já começou. Né, já nasce, a brincadeira surge. E o brincar, eu queria falar um pouco sobre o brincar para fazer um link com a memória. Gente, o brincar é a linguagem da criança. Assim como a gente precisa trabalhar para se manter, para viver, né, o trabalho é a nossa fonte de vida, né, enfim, o brincar é a fonte de vida da criança. Tá? Então, que também Deus desperte em nós esta disponibilidade para brincar, para ir para o chão mesmo, a disponibilidade de brincar, de estar junto, de investir tempo. Às vezes a gente não tem tanto tempo em quantidade, mas que seja um tempo de qualidade, né? O seu filho, sua filha, seu bebê vai ter esta memória construída, vai lembrar disso e vai levar para a vida, né? Às vezes o Renato fala, mãe, eu tenho saudade quando a gente brinca junto, eu gosto quando a gente brinca. Você me pega, ele quer que eu corra atrás dele no apartamento pra gente brincar de pega-pega, pra gente jogar bexiga. É simples, gente, bolinha de sabão. Você faz uma bolinha de sabão, a imaginação voa, você vai empinar pipa, né? É diferente de levar a criança para brincar lá no parque do shopping, né? Nos brinquedos eletrônicos do shopping, para botar num carrinho e ficar lá rodando. Não é sobre isso, né? A gente está falando aqui sobre ir para um parque, ir para a calçada, ir para o quintal se você tiver, descer aí no seu condomínio, se tiver um espaço, pegar na mão, andar junto, engatinhar é super importante, né? Eu tenho memória de a gente brincando de cavalinho com o meu pai, no ombro do meu pai, a gente em cima. Olha, a memória que vai para a eternidade. Meu pai já faleceu tantos anos e eu lembro disso, né? Da possibilidade que a minha mãe sempre nos ofertou de a gente brincar em casa, com as coisas em casa. Eu lembro que o D, ele tirava todas as panelas e fazia o ônibus, o carrinho dele, o trem dele no paneleiro da minha mãe, né? Hoje, às vezes a gente pensa, né, a gente já tem repensado isso, o brinquedo de plástico, o brinquedo mais caro.
Sabe, às vezes a criança gosta mais da caixa do que do brinquedo. A criança vai querer quebrar para saber como é que funciona. O que faz aquele brinquedo ter aquela magia e tá tudo bem, né? Hoje, a gente oferece às crianças possibilidades de construir. Então, tem muita... Isso é importante, eu deixo essa dica, né? Às vezes não é a boneca pronta, não é o carrinho, mas é aquilo que a criança possa construir, que ela possa interagir, que ela possa experimentar brincadeiras com água, é importantíssimo. Um funil, gente, uma concha, um balde, uma panela. Hoje a gente compra na prefeitura, a gente compra bacia, concha, escumadeira, funil, peneira, para as crianças terem experiências concretas com água, com areia, com terra, com graveto. Com a grama, eles vão tirar a grama, eles vão brincar. Isso não custa tanto. Eu quero chamar a atenção e dizer assim, às vezes a gente pensa na questão financeira, né? Você vai para um aniversário, você pensa, qual presente que eu vou dar, quanto que eu vou investir nisso? E às vezes um tempo de qualidade, uma brincadeira feita com alegria, né? Uma receita de bolo que a vovó faça com seu filho. O Renato ama cozinhar. E ele não deve, eu devo isso à minha mãe, né? Ele aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Ele faz as coisas quando ele vai visitar a avó, né? Vai para a cozinha, mãe, a avó fez tal coisa, a avó fez assim, a avó brincou de argila com a gente, comigo e com a Elisa, a gente pintou. Então cria essas memórias, que às vezes não é o tanto que você investe, mas a sua disponibilidade de estar junto, né? E você sabe que assim, usar a criatividade naquilo que é simples, gente, porque assim, hoje infelizmente as telas, isso tem roubado os olhares. Isso mesmo. Porque a criança precisa encontrar o teu olhar olhando para ela. A criança precisa ver o teu olhar, esses olhares precisam se encontrar. Né? Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus, né? Resolvem se encontrar. Então, assim, precisa, porque a criança está lá, de repente ela procura. E se você está lá e a criança falando com você, peraí, ela não está sendo vista, ela não está encontrando esse olhar, isso vai afetar o desenvolvimento dela, a autoestima dela, né? Então, assim, chegou em casa, põe a tela do lado. Né? Eu não sou contra, a minha questão é a medida, né? Com que você se dedica né? Porque, nossa, olha, tem uma coisa, não, deixa ali. O mais importante é aquele momento do encontro da família, e é um momento, gente, que vai passar. Então valoriza aquele encontro. E as brincadeiras, Débora, resgatar brincadeiras que a gente brincou de criança, ou que os nossos pais que não tinham, né, a indústria, enfim, o acesso. E aí assim, vamos fazer o jogo das Marias, vamos costurar das Três Marias, os saquinhos de arroz, e vamos, né, fazer, ensinar, pular amarelinho, porque isso qualquer pessoa pode fazer. Porque é o tal negócio, às vezes tem pais que se endividam pagando prestação de brinquedos caríssimos, que a criança começa a brincar e quebra, né? E aí vem toda aquela briga, puxa, porque você não sabe valorizar, você não sabe, né? Então, assim, estimule as coisas. Até lembrei quando você estava falando, Débora, do meu filho, ele desde pequeno, ele sempre gostou de coisa de montar. Sabe, de montar, e lá ele, até hoje, às vezes ele pega lá uns Legos, já vai fazer 30 anos e monta, ele gosta. E aí ele era pequeno e eu sei que ele tinha ganhado lá um brinquedo que você ligava e você via o carrinho, né, subidas, você via o carrinho brincar, você assistia, né? Aí tava chegando o Dia das Crianças, aí ele falou, eu quero agora aquele lá. Aí eu falei assim para ele, eu falei assim, vem cá, vamos parar para pensar, você tem um brinquedo que é igual, o que vai mudar é a cor, né? E esse daqui tem um tubarão, aquele vai ter a aranha. Mas é a mesma coisa. O quanto que você brinca com esse brinquedo aqui? Porque tá aí no armário, né? Você, né? O brinquedo você liga para ver o brinquedo brincar sozinho. Você quer um outro brinquedo que vai ficar no armário? Agora, eu vejo que você gosta muito de coisas de montar,
né? Então não seria mais interessante pegar um outro brinquedo que vem com as peças e você pode montar o que você quiser, você pode desmontar, você... Aí ele parou assim, ele falou, é mesmo, mamãe? Eu acho que eu não quero esse outro brinquedo, não. Eu falei, eu penso que aquele de montar é muito mais interessante para você. Só que aquele outro tava na propaganda, sim, todo mundo falando, aquela propaganda que põe a luz, põe um negócio tal, e coisa que você fala, uau, eu preciso disso, né? Aí quando você fala, você realmente precisa? Não preciso disso, né? Então aí eu lembro que eu peguei e comprei o jogo para ele lá, as peças, e ele se divertiu bastante, ele montava. Eu falei, tá vendo como esse é diferente daquele outro que você tem de montar? Essas peças são diferentes, embora a proposta seja a mesma. Olha que interessante. Nossa, muito legal. Adorei, né? Sim. Porque às vezes assim, não, mas porque fulano tem, eu tenho que ter. Então, o celular para o adolescente o pai e a mãe não tem um celular tão sofisticado, mas sim de vida ali para proporcionar para os filhos. Valores, né? O que é valor para cada um de nós, né? Eu acho que a gente deve pensar isso. O que é valor? O que é inegociável, né, pra gente, né? E as crianças nos ensinam isso, gente. É pouco, não precisa muito, precisa da companhia, precisa da presença. E eu arrisco dizer que não é só na primeira infância não, tá? Porque a gente, como adulto também, a gente quer o outro com a gente quer a presença de verdade, a gente quer o olhar, a gente busca isso, a gente busca a presença, a gente busca a companhia, a gente busca gente que quer estar com a gente de verdade, a gente percebe, a gente sente, né? Quando o outro não quer estar com você, está ali, você está falando, se vai num restaurante, gente, em algum lugar, e olha hoje, até enquanto está esperando, a gente já não se fala mais. A tela é mais importante, né? Olhar para o celular é mais importante do que quem está ali, do que sentar à mesa. Então, sentar à mesa é uma coisa sagrada que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Eu falo, a gente precisa fazer, eu falo, Renato, falo para minha mãe, a gente precisa sentar e fazer uma refeição junto, sem tela, para a gente se olhar, para a gente conversar. A gente precisa aproveitar o caminho, né, o trajeto. Eu uso muito essa estratégia com o Renato, nas indas e vindas, né, para a escola, para a academia, para o esporte. É o nosso bate-papo, é o tempo da gente estar junto, né? Filho, agora vamos tomar um sorvete, vamos estar junto, filho, nós dois. Ele fala, ai mamãe, eu gosto tanto de fazer as coisas com você. E a gente fica feliz, é a alegria de estar junto. Eu acho que isso a gente precisa resgatar nas relações, em todas elas, né? E a gente tem que mesmo criar uma barreira de proteção para os nossos bebês e crianças, né? Eu acho que esse é um desafio que está posto para nós. A gente precisa proteger os nossos filhos, os nossos bebês e crianças de tudo isso, né? A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde proíbe o acesso à tela do 0 aos 2 anos. Né? Então, por exemplo, né, não pense quando você entrar numa escola, num berçário, ai, que olha, tem uma super tela, que legal. Gente, já olha com desconfiança, tá? Lá na nossa unidade, por exemplo, todas, quebrou, acabou, chega, é uma concepção antiga, a tela, a TV, isso aí a gente já tem em casa, já faz, né? Tem tantas possibilidades, tem tanta coisa que você pode fazer, que você pode explorar, né? Por exemplo, a gente investe em tecido. Tecido é um brinquedo rico, sabe, brincar de esconder, achou, fazer o achou com o bebê. Isso é super importante, né? Então, tecidos, esses objetos, né, que a gente, utensílios que a gente tem em casa. Então, na verdade, né, que são brinquedos, que as crianças vão estabelecer as pesquisas, né? Quando você vê o seu bebê explorando, pesquisando, mexendo, a gente fez a mostra cultural, né? A gente faz todo ano, e o ano passado o espaço de bebês a gente chamou o Laboratório da Primeiríssima Infância. Eles são os nossos pesquisadores, sabe? Então, brincar com gelo, ver, mexer com a água, mexer com a areia, misturar, mexer com a argila, vai sujar a mão, eles vão se sujar, né? Criança também muito limpinha, impecável, gente, é criança que está confinada em algum lugar, que não pode mexer, que não pode fazer as coisas. Então, preste atenção nisso, né?
deixa se sujar, deixa escorregar, deixa levantar, deixa dar os primeiros passos. Vai cair, vai tropeçar, vai. Deixa a criança se fazer a força, não faça pela criança aquilo que ela precisa fazer sozinha, né? Ajude, claro, esteja perto, sim, ofereça a mamãe. Óbvio, que se você vê numa situação de risco, sim, mas deixa a criança, né, desenvolver essa habilidade. Sim, vou deixar uma dica, é um documentário dos 3 aos 3. Assistam. Quem tiver essa oportunidade, essa possibilidade, joga aí nas redes, assista dos 3 aos 3. Eu assisti no cinema, muito bacana pra gente repensar, que olhar a gente lança para esse bebê tão pequenininho, né, dentro da nossa casa, né? E meu desejo, se realmente é que Deus nos abençoe e nos capacite para essa missão, que é a mais linda, que é a mais potente, né, que existe, porque a gente está criando um ser, a gente está criando uma pessoa, a gente está apresentando o mundo e, sobretudo, a gente está apresentando Deus. Uhum. E aí eu quero dizer, se esta criança tem uma experiência com Deus e com o Espírito Santo na sua primeira infância, na sua infância, a gente tem uma vida dedicada para o serviço do reino de Deus, para a glória de Deus, né? E eu sempre pensei isso, e eu falo para o Renato, eu quero que você seja um grande homem de Deus, Renato, para a glória de Deus, filho, que você escolha servir a Cristo, que você escolha obedecer, né? Que você escolha sempre faça boas escolhas, escolha servir a Deus, a palavra de Deus, né? Que Deus nos capacite a isso, né? Todos vocês que nos acompanham, tomara que vocês tenham aproveitado que alguma coisa do que a gente falou aqui possa fazer sentido para vocês, né? Que vocês tenham essa disponibilidade, que Deus nos dê um olhar sensível, um olhar atento, um olhar disponível, uma postura disponível para as crianças, nas igrejas, na família, né? Acolha essas crianças, né? Olha, você sabe que no domingo a gente estava naquele contexto que nós estávamos domingo, e uma das crianças que estava lá estava querendo pegar alguma coisa em cima da mesa e tal, e alguém estava evitando e tinha uma bexiga do lado. Eu peguei a bexiga e fiz assim, olha, e comecei a jogar a bexiga. Gente, como aquele menino estabeleceu um olhar comigo, como eu nunca tinha vivido, sabe, assim, com aquela criança em específico, porque eu comecei a jogar uma bexiga com ele. Quanto custa isso? Quanto custa pegar uma bexiga e jogar? Quanto custa soprar e fazer uma bolinha de sabão e correr para estourar a bolinha de sabão? Quanto é que custa bater corda, fazer uma cobrinha, brincar de cobrinha, bater a corda para pular? Quanto custa esconder e voltar? Não custa nada e representa muito, 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 né? É a simplicidade, né? A gente vive num mundo que complica tantas coisas e tem roubado de nós algo que já é acessível, que não depende de dinheiro. Sim. Né? Depende de entrega, é diferente, né? Mas, Dé, eu tô ouvindo aqui você falar tudo isso, tô me encantando pela tua creche. Lá eu falei assim, gente, eu vou pra lá. Vai, pode ir. E o que me tá encantando nisso tudo, Débora, é que é um espaço público, né? Sim. Não é um espaço privado, não é uma escola privada, sim, né? Eu falo, sim, com bastante orgulho mesmo, né? Porque foi uma opção de vida que eu fiz. A gente falou sobre fazer opções aqui, a gente faz opções o tempo todo, né? Eu trabalhei lá atrás, no início da minha carreira, ainda bem menina, trabalhei na rede particular, tive também, graças a Deus, boas experiências significativas que também me ajudaram, que me constituíram, que me formaram, né? Mas num determinado momento eu fiz uma opção pela rede pública, tá? Pela educação pública como uma causa de vida. Eu acredito na educação pública, eu sou fruto da escola pública, né? Vivi a minha vida na educação pública, né? Exceto já no nível superior, enfim, na faculdade, mas tive muito bons professores e muito boas professoras. Então, deixo uma dica para você, mãe, pai, família, valorize os professores.
Gente, o papel do professor está jogado, desmantelado, destruído nessa sociedade, e a gente precisa salvar esse papel, né? O papel de autoridade, né? Hoje a coisa tá muito perdida, muito banalizado, muito solto, né? Mas os professores e professoras, né? Eles são muito importantes na nossa vida, são pessoas que vão marcar a nossa vida para sempre, né? E que sejam boas estas marcas, né? Eu costumo dizer para as famílias, né, pensando no meu filho, pensando nas crianças pequenininhas, né, e falo isso com as famílias, que ainda bem que existem professores e professoras para salvar os nossos filhos de nós mesmos. Porque tem coisa, gente, que o professor, a criança, na relação professor-criança, bebê-criança, criança pequena, é completamente diferente da relação com pai e mãe, né? Às vezes a gente vê duas crianças, a criança com a gente é de uma forma, e às vezes a imagem que a família traz fala, não, mas aqui não é assim. Todo mundo já ouviu uma história assim, né? Porque o professor, ele tem um poder, tem o afeto, tem aquela conquista, né? Até hoje eu vejo, Renato, aqueles professores com quem ele estabelece um vínculo de afeto, ele não quer desapontar os professores, e isso é lindo. Reconheça, seja grato aos professores, às professoras do seu filho, do seu bebê, sabe? Tenha uma palavra de gratidão, tenha uma palavra e uma atitude de reconhecimento. Antes de você atirar uma pedra, porque trabalhar com crianças também nessa faixa etária é uma situação bem delicada, né? Porque muitas vezes, se você, dependendo da relação, fica um cabo de guerra que a gente fala, né? Aquela brincadeira que a gente fazia, cabo de guerra, né? Cabo de força que a gente chama hoje. E não é assim que tem que ser. Então, estabeleça uma relação de confiança, de parceria, ouça, considere, né? Às vezes o professor, a professora vai trazer uma coisa que você nem pensou, talvez nem imaginou, não se deu conta, a professora observou, né? Tem algumas questões, até de patologias, que às vezes não deu tempo ainda do papai e a mamãe descobrir, é a gente que descobre na escola. Geralmente a escola que tem essa primeira desconfiança. Isso, né? Então, quando te falar, acredita, bota fé, dá um crédito nisso, né? Porque às vezes, é o que a gente fala, todos somos educadores e estamos nessa rede apoiando. Tem um provérbio que diz, é preciso uma aldeia inteira para educar um guri, uma criança. Então, a gente precisa de todo mundo, então não tenha reservas. Agora é só eu, agora não é a avó, agora é só a mãe, agora é só o pai, agora é só... Não, a gente precisa de todo mundo para educar essas crianças bem pequenininhas, né? Cada um tem uma contribuição e um papel. E a gente precisa, sabe? Se eu deixo isso também para a gente pensar, resgatar o papel do professor nessa sociedade, do professor, da professora, né? Nessa sociedade, valorizar, respeitar, honrar, né? Ensinar nossos filhos, né? O respeitar e honrar, não importa o que aconteça, ouça, considere, né? E essas relações de respeito, eu acho que à medida que a gente vai ensinando, elas vão se reproduzindo, né? Hoje fala-se tanto em bullying nas escolas, gente, tem tanta gente com sofrimento, com dor. Eu sei que seria um outro encontro, né? Pra gente tratar sobre isso. A gente não vai falar de bullying hoje aqui, mas a gente ensina, né? Até cuidado com os comentários, quando você vai comentar alguma coisa. Não importa se do professor, da professora, de uma pessoa, de alguém da família, toma cuidado. A criança é um radar, gente, ela tá ali, ó, captando, olhando. Você pode pensar que não está. Às vezes a gente fala, né, numa roda de história, que é uma prática que a gente tem muito rica, né, na primeira infância. Às vezes tem uma criança que está ali. Então você fala, ai, nossa, não se interessou, não está. De repente ele levanta, ele faz exatamente a fala do Lobo Mau lá na história, ou a da Chapeuzinho, ou a de outro personagem, enfim. Porque eles são atentos, eles estão observando, eles estão captando. Então todo cuidado, toda atenção, né? Procurar mostrar um mundo de amor, de carinho, dos princípios que a gente aprende na palavra de Deus, né? De respeito, de honra, de fé, de cuidado, de carinho, de generosidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de autocontrole, né? Aí o fruto do Espírito que a gente fala tanto, que às vezes falta, né, nas relações, e a gente precisa resgatar, lembrar que essas crianças desde muito pequenas, eles estão aprendendo tudo isso, absorvendo tudo isso, e eles vão levar para a vida. Eles estão construindo a bagagem deles, aquilo que eles vão levar para a vida deles, né?
Com certeza. E como é importante, porque a gente está passando legado, né, valores que são tão importantes para a vida fora. Sim. Então, o respeito, a gratidão, tudo, né, que foi falado, como é importante, Sim. né, Débora, como a gente precisa disso. E assim, a escola, ela tem um olhar técnico, Sim. ela precisa ter, porque ela precisa, ali naquela convivência com a criança, ter algumas percepções que a família não tem esse olhar técnico, Sim. mas a família precisa ser instruída, orientada quando surge alguma dúvida, alguma questão, para justamente poder ali ajudar, né? Então, às vezes a criança está apresentando ali alguma dificuldade no desenvolvimento dela, algum atraso, alguma questão que pode levar a uma suspeita, e aí quando os pais são chamados, não é contra o seu filho, não é porque está querendo desvalorizar, tá querendo, não, mas tá, então o que eu devo fazer, como é que eu devo, porque aí juntos, lembra da parceria, né, como é importante. Então assim, às vezes a escola, ela vai trazer algumas coisas que a família, né, ou não percebeu, ou tem uma desconfiança, mas tem medo de ir atrás para poder fechar ali um diagnóstico, ver o que precisa fazer. E quanto mais cedo detectado algumas coisas e começa ali uma investigação, um diagnóstico e uma estimulação precoce, melhor é para que a criança possa ter estratégias para poder lidar com a dificuldade que ela tem, né? Então assim, isso é muito sério. Como a gente precisa ter essa responsabilidade. E Débora, uma coisa que tem me impressionado muito na rede pública é como a rede pública, ela está ficando bem assim amparada para ter esse olhar técnico, esse preparo. Sim. Né? E às vezes mais do que às vezes uma rede privada. Sem dúvida. Então assim, eu tenho visto isso e eu tenho ficado assim muito satisfeita e surpresa que a rede pública, pelo menos aí para essa primeiríssima infância, tem tido esse cuidado. Sim. Olha, se eu posso te dizer assim, para o nosso público, né, com tranquilidade e com segurança, né, que há um investimento pesado em formação, há um investimento em formação. A Prefeitura de São Paulo, gente, tem um dos melhores currículos do Brasil, né? Eu falo, a gente tem outros desafios, como todas as redes, né, as escolas, como todos nós temos os desafios, né? Mas o desafio de currículo, né, a questão do princípio daquilo que a gente conversou sobre adaptar e acolher, que a gente acolhe, né? A gente tem vivido muitos casos, né? São a cada dia, e que bom, graças a Deus por isso, graças a Deus que as diferentes patologias, os diferentes CIDs, os desafios que as pessoas têm, elas encontram espaço, né? Porque houve um tempo lá atrás em que essas pessoas, essas crianças eram segregadas, elas ficavam dentro de casa porque era feio, né? E hoje, graças a Deus, não, as pessoas são sujeitos de direitos, né? E elas têm o seu lugar na sociedade e elas merecem o seu cuidado, o seu respeito, independente de qualquer especificidade, né? Qualquer questão atípica que possa acontecer aí no seu desenvolvimento, e daí a gente aciona então uma rede. Então, na rede a gente tem um investimento muito significativo em formação, né? Eu posso dizer por mim, eu sou uma pessoa que devo muito à rede pública, né? Por isso eu agradeço a Deus pela rede pública, né? Na minha vida e por todas as oportunidades formativas que eu tive, né? A gente tem uma formação que é em horário de trabalho. O professor, ele ganha para ser formado em horário de trabalho, tá? Fora todas as outras formações que são feitas fora do local de trabalho ou fora do seu horário de trabalho, com pessoas que são referência nos mais diversos assuntos, entre eles nessas questões, né, da inclusão, das necessidades especiais, enfim. Então, há um investimento, a gente fica muito feliz e muito grato por isso, né, pelos Cefais, aí, pelos núcleos de formação, acompanhamento, a inclusão que a gente tem, né? A gente tem as equipes das DREs que visitam, fazem as itinerâncias nas escolas, né? É uma demanda muito grande,
né? E é claro que tá lá na escola, tá lá na ponta com a gente, pra gente dar conta, né? Mas hoje essas pessoas têm seu espaço, e que bom, eu fico muito feliz também por isso, né? Por ter o seu espaço e que a gente vai correr atrás mesmo para poder acolher da melhor forma. Da forma que este bebê, essa criança, este adolescente, este adulto merece ser tratado, né? Que coisa boa, né? Vocês estão vendo, gente, que existe aí, é acessível. Ah, mas é só naquela escola que eu jamais vou ter condições de pagar. Não, né? Hoje isso, na rede pública, você encontra com qualidade. Sim. Então, eu acho que isso é importante. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção também, Débora, é sobre a questão de como é feito esse acolhimento no espaço físico. Como esse espaço físico hoje, com a questão da natureza, ele está muito mais adequado, e que a rede pública tem feito essa adequação, sim, né? Para receber aí as crianças de uma forma muito interessante, com espaço de exploração, espaço para brincar, para correr, porque às vezes você pega ali uma escola que foi adaptada e que não tem tudo isso, sim, né? E que você paga ali caro, né? Posso te deixar com um pouquinho mais de vontade? Olha, a gente tem lá no nosso SEI casinha na árvore, gente. Sabe aquele sonho da casinha na árvore, de você subir e ter um deck, uma plataforma lá em cima na árvore para brincar? A gente tem isso. A gente tem um parque molhado, né? Que as crianças brincam para ter experiências com os elementos da natureza. A água é um deles, né? Então, a gente tem o parque molhado, enfim, né? Temos a horta. Então, eles plantam, eles vêm crescer, daí eles vão fazer o suco, a torta, o patezinho. Então eu falo, são experiências tão ricas, né, que a gente tem, para te deixar com vontade para você ir lá me visitar, gente, tá bom? Vou me matricular lá. Vou, né, acolher, vocês vão ter que acolher a criança que existe dentro de mim, né? É verdade. E que coisa legal, que coisa linda. E hoje, assim, por exemplo, uma pessoa que mora num bairro, ela pode matricular o filho num outro bairro, ou existe um critério de logística e geográfica? Existe o georreferenciamento que a gente fala, né? Sempre é pelo endereço, geralmente, né? Pelo endereço que você coloca lá no momento do cadastro, você vai ser atendido próximo daquele endereço. Mas, por exemplo, nós temos algumas regiões que as mães, por exemplo, que trabalham numa ponta, no extremo, que moram no extremo e trabalham em outro, nem conseguiria chegar no horário para buscar. Então, ela vai com o seu bebê e o bebê é atendido próximo onde a mãe trabalha, tá? Então, existe essa possibilidade também. Por exemplo, foi esse caso. Eu trabalhava na época, né, numa outra região, em São Miguel Paulista, então eu nem teria como chegar para pegar o Renato. Então, ele foi atendido comigo, né, na unidade onde eu trabalhava, ele foi atendido. Então, existe também essa possibilidade. Então, que bom, né? Para as famílias que precisam, né? Que necessitam disso, poder ter essa assistência que é por direito. Né? Sim. Porque hoje, assim, as crianças, elas têm esse direito, né, Débora? Sim. E não pode ser negado isso. Não pode ser negado, né? E a gente trabalha para isso, né, gente? Para uma cidade, que a cidade tenha esse olhar, políticas públicas para todas as faixas etárias, né? Hoje a gente tem praticamente 100% das crianças atendidas, ou quase isso, né, de atendimentos das crianças. Então, se você precisa, procure uma unidade. O caminho primeiro é a inscrição, tá? Então, faça a sua inscrição, tem lá a documentação, liga na unidade ou vai numa unidade próximo da sua casa, faça a inscrição. Quando a criança está inscrita, ela passa a concorrer à vaga. Então, daí o sistema faz essa liberação, o sistema EOL, Escola Online, faz essa liberação para a gente nas escolas, daí a gente faz esse contato com a família para poder fazer o acolhimento. Então, esse é o primeiro passo. E daí depois começa. Quando a criança está já matriculada, ela tem a garantia da continuidade na rede até o final do ensino fundamental, né? Então é a garantia da continuidade. Puxa, que coisa boa, né? Então, quer dizer, isso está funcionando. Está funcionando. Isso é bom, sim, né? Então, que bom que a gente tem
essa questão. Gente, né, olha quanta coisa, né? Eu sei que num único bate-papo a gente não vai esgotar todas as possibilidades, mas lembre, né, que toda criança é um presente que Deus nos dá. E muitas vezes é uma forma, inclusive, de curar a nossa criança interior. Sim. Né, que ou se ela não foi respeitada, se ela não foi honrada, se ela não foi bem cuidada, se ela não foi... Quando Deus coloca uma criança perto da gente, nas nossas mãos, Ele está nos dando a possibilidade, inclusive, de cuidar, de ser algo curativo para aquela criança interna, nossa. Né? Então, assim, nós temos que ter uma responsabilidade, um amor, lembrando que Deus, Ele cuida, né? Ele providencia todas as coisas. Às vezes, né, a pessoa Sim. fica assim, gente, como é que vai ser? Tô grávida, e agora? Lembra que Deus está cuidando. Isso não exime de você a sua responsabilidade, não tira de você, mas lembra que Deus mais você é uma dupla boa, né? Que não dá para ir sem Deus. Então, assim, que você possa experimentar a cura na tua vida, o cuidado, o amor, de cuidar de outras crianças que estiver por perto, né? Assim, de resgatar a sua criança e dar o colo para a sua criança interna. Sim. Porque eu falo, né, que nas nossas interações Deus vai ressignificando coisas Sim. que não foram bem significadas na nossa vida. Isso é lindo ver essa possibilidade, essa transformação na vida de uma pessoa. Então lembre, né, de passar isso adiante, essas informações que você aprendeu aqui, que você ouviu, porque isso certamente vai servir de bênção para outras pessoas. Del, o que você gostaria de falar aqui, né, nos nossos finalmente? Nós já estamos encerrando esse momento desse podcast, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui? Eu quero agradecer esta oportunidade, esta possibilidade, né, de estar... Que gostoso que foi esse bate-papo, né? Que tenha feito sentido para você que nos acompanhou, que nos acompanhará aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, sua família e todas as crianças que cruzarem seu caminho. Que Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua casa, né? E lembre-se sempre, né? Brincar é a linguagem da criança de estar no mundo. Brinque. Resgate, como disse a Simone, essa criança brincando. Vá brincar, não é feio empinar pipa, chutar bola, correr, fazer castelo de areia na praia. Vai pra praia, leva o kit sobrevivência, senta, faz o castelo, corre da onda, brinca de pega-pega, pula corda. Isso é vida, gente, isso é vida. Adulto também pode fazer isso. Adulto também deve fazer isso. Tá? Então Deus abençoe você, que te dê ricas oportunidades de brincadeiras, de criar memórias afetivas para a eternidade e que Deus abençoe nossas crianças todas, todas, todas. E que seja linda assim, a infância, né, das nossas crianças no nosso Amém. País, que isso Amém. Possa ser um resgate Amém. nas nossas igrejas também. Dé, muito obrigada, que orgulho de você! Sim. Nossa, Dé, que lindo, né? O seu trabalho, como você tem se dedicado, como Deus tem te preparado para você estar no lugar onde você está. Muito orgulhosa dessa minha prima, gente, é minha prima. Que Deus continue te abençoando. Que muitas memórias boas, através da sua vida, fiquem registradas aí na vida de crianças que têm passado ali por aquele cantinho tão especial que eu quero me matricular, né? Um beijo no Renato, na tia. Sim. Obrigada. Que orgulho de você. Obrigada por você estar aqui. Você sabe que eu te amo. Eu também. Né? Que eu sou sua fãzona, né? E que orgulho, mais uma vez, né? Muito grata a Deus pela tua vida. O Senhor continue te abençoando. Amém. Tá bom? Quero um abraço. Não, pode? Eu quero. Eu quero um abraço. Um beijo.
Obrigada. Te amo, linda. Tá vendo? Vocês têm que assistir, curtir, compartilhar, porque foi um conteúdo muito, muito especial. Eu tô saindo daqui enriquecida. Então, não se esquece que o Aprendendo com Elas também é algo muito precioso para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.